Ai, Jesus. Pra mim, hora. Oi? Ixi, ixi. Oi, Karine, bom dia, paz. Jorge está com um problema de conexão rapidinho. A gente vai tentar resolver aqui, tá bom? Rapidinho.
Opa, aí, ó. Quando entrou Voltei. todo mundo de uma vez também. Tá Aí, saindo o som? tá. Tá, Tá, tá. tá vendo. Que pandemia, isso aí, Oi? tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Tá me ouvindo? Tá show de bola. Tô. Ah, Tá. tá. Tá bom. A internet vai, em nome de Bom dia, Jesus. galera. Bom dia. Tudo na pessoa aí, Javine. Vai. Vi Karine, vi Melissa. Tá, vocês viram pra vir ali? Tava entretendo a galera ali no comentário. Douglas, Não Jaiminho. chegava. Tá. É. Amém, amém. Vamos fazer uma oração para começar? Bem, Vamos Amém. a internet lá? de Jorge tá 100% ainda não. Quem ora aí pra gente? Vai, DG, hora aí pra nós. Ora. Pai, muito obrigado por mais um dia, mais essa manhã, poder estar na sua presença, Deus, aprendendo mais sobre ti, aprendendo sobre o que o Senhor quer nos ensinar, Pai. E essa é uma manhã proveitosa, uma manhã que o Senhor falará aos nossos corações, Pai. Então, desde já, abre nossos corações, coloque nossos ouvidos abertos à sua voz, Pai. Que a cada palavra que venha entrar em nossos corações venha gerar frutos, venha crescer dentro da gente, Pai, que venha fixado dentro de nós, Pai, em nome de Jesus, Deus. Não venha ser uma palavra vazia, que venha gerar frutos, Deus. Abençoe quem está nos assistindo, abençoe a família de cada um, Pai. Guarde esse dia, Pai, que seja um dia lindo em família, Pai, que seja um dia que o Senhor vai se fazer presente na casa e que a gente venha ter certeza de que o Senhor é real, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos ama, de que o Senhor não nos abandona, Pai. Vai enchendo a casa de cada um com a sua presença nesse momento, Deus. Que tu és um Deus que gosta de estar na presença dos seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Cuida da gente, Pai, nos usa nesse momento. Enche a boca de cada um com as suas palavras, Pai. Nós estamos aqui apenas como servos do Senhor, apenas ferramentas em suas mãos, Deus. Então nós entregamos tudo em suas mãos, Deus, para que o Senhor faça a obra nesse momento. Muito obrigado por tudo. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Parece que Jorge tá com problema lá, cara. Como é que sabe que o pessoal tá vendo a Então, gente? Será que tá vendo a gente? dá pra acho que você botar no YouTube, pô. Porque tá Ah, transmitido pelo YouTube. É. Cara, então, fala galerinha. vamos. A gente, dá um oi aí. Segue a live. Vambora que daqui a pouco o Jorge volta. Melicinha falou que tá vendo. Vamos. Salve pra Melissa. Jorge tá com problema lá mesmo na internet, então vamos prosseguindo aí. Quando ele chegar, ele pega o bonde andando. Joga a bola. Bem, a gente viu lá, né, que o texto base, tá até aí tava na tagzinha embaixo, mas acho que saiu. Enfim, nosso texto base hoje é Atos 2, 42 ao 47. Narra ali o início da igreja e a comunhão. O nosso EBD também tem esse tema de comunhão na quarentena. E hoje a gente vai conversar aí a respeito disso, de meios, de maneiras de manter a comunhão tanto com a igreja, com os irmãos, como também com Deus. Deixa eu pegar
esboçozinho aqui. Mas agora. Pronto. A gente vai primeiro falar um pouco do contexto, né? De Atos 2:42 ali. E eu vou começar aqui abrindo pra gente, explicando um pouco do que estava passando naquele momento na Bíblia, né? No povo de Deus naquele momento. E é básico. A igreja tinha acabado de conhecer o Espírito Santo, né? Ali em próprio Atos 2 mesmo, a gente vê que o Espírito Santo desceu ali em Pentecostes, fez todo aquele mover ali, e a gente vê que logo de cara, assim, interessante é que é nítido, né? O fruto do Espírito Santo, não tem como você ter um relacionamento com o Espírito Santo ou sem o Espírito Santo se você não tem comunhão. Se você tem o Espírito Santo, consequentemente você tem comunhão. Acho que é melhor assim. Acho que então a gente vê que isso realmente é um fruto do encontro sincero e verdadeiro com Deus. E o contexto é basicamente isso. Ali depois de Pentecostes, os irmãos, conformidade e união, eles decidem então vender seus bens. Eu vou até ler aqui para a gente logo, aí vocês falem por cima disso. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Haviam em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e para partir o pão com alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém, Jorge? Tá aí? Tá conseguindo aí, Jorge? Ah, tá bravo. Hoje é com vocês mesmo. Então vamos nessa, vamos nessa. Então fala um pouquinho pra gente, DG, do contexto de Atos. Atos 42, 42, 47. O pessoal de Atos, eles começam lá de Jesus, né? Pera aí, rapidinho. Tem um microfone chiando. Eu não sei se é o seu, não sei se é de mim. Deve ser o mesmo, não tô ouvindo chiado. Agora parou. Acho que é bom a gente começar lá de Jesus, contexto de Atos, de todos os ensinamentos, né? Hoje, não sei se já falaram o tema, acho que já falou, né? Que é a comunhão. Desde lá de Jesus, né? Quando ele começou o ministério dele, ele não saiu por aí sozinho, fazendo milagre sozinho. Ele não falou, vou fazer tudo por mim mesmo. Ele não sentava sozinho para dar seus ensinamentos. Jesus sempre estava preocupado em receber tudo aquilo que ele recebia do Pai. Ele tinha preocupação e até necessidade dele mesmo de transmitir às pessoas, transmitir àqueles que estavam ali com ele, transmitir o amor dele, transmitir os ensinamentos, tudo que vinha dele, tudo que vinha do Pai, vinha para ele e ele passava para eles. A gente está lendo João, né? E a gente vê lá em João que Jesus falando: tudo aquilo que um Pai me dá, eu dou a vocês também. Tudo aquilo que o Pai me ensina, eu ensino a vocês também. E não fala assim nessa palavra específica, mas é basicamente isso que ele vem falando lá no parte do capítulo 14 e tal. Daí Jesus morre na cruz e os discípulos começam a se dispersar, né? Aí Jesus ressuscita e fala: volte para Jerusalém lá. Fique lá se reunido e tal, até que o Espírito Santo desça. Daí o Espírito Santo desce, faz aquele mover todo ali do início de Atos. E faz aquela pregação dele poderosa lá, que converte em 1 milhão de pessoas. E daí eles começam
a falar a realidade da igreja, como começou, né? E a gente tem que trazer isso pro dia de hoje, né, cara? Porque o maior poder do evangelho, a gente até conversou duas segundas-feiras atrás, né? Do maior poder do evangelho. A gente conversou um pouco sobre comunhão também aquele dia, a gente leu o livro de Efésios, capítulo 4, e a gente nessa conclusão que o maior poder, foi até Tarso mesmo que falou, está no amor. No amor que a gente pode transmitir para as pessoas. No amor que a gente pode se doar pelas pessoas. E esse é o maior método de conversão, esse é o maior poder que Jesus trouxe para nós. O maior exemplo de poder que ele trouxe. Tanto que ele não veio para cá para começar uma guerra, ele não veio para cá só para fazer milagres, mas ele veio para morrer por amor a nós. E o próprio Deus enviou Jesus por amor a nós, para que Jesus morresse por amor a nós. E daí eles deixaram o Espírito Santo em nós por amor a nós, para nos orientar, para nos ensinar, para nos consolar. E aí a gente começa a chegar nessa passagem 42, onde todos os cristãos viviam uma vida em comum. Eles pegavam tudo que era deles, vendiam e doavam, e cada um se repartia entre si de acordo com a porção que necessitava. Um verdadeiro amor, uma verdadeira comunhão que derivava do amor. Ninguém se sentia mais importante que o outro. Não existia isso de maior. Existiam funções, cargos e tal, mas ninguém era maior que ninguém. Ninguém achava, Pedro lá, era o pastor lá principal, o líder. Mas ele não se sentia maior. Ele apenas estava fazendo a função dele, apenas estava fazendo o chamado dele, apenas estava desempenhando aquilo que o Senhor pediu para ele fazer. E era só isso. E eles viviam em comunhão. Em tudo eles pensavam no outro, em tudo eles se doavam um para o outro, apenas fazendo em amor, tudo aquilo. Isso, passa a bola aí para os irmãos. É isso aí. A base da comunhão é o amor, né? Não tem como você ter comunhão com alguém se você não tem amor. Enfim. Jamin, também dá seu parecer aí da passagem, do contexto Beleza. de Atos 2. Beleza. Então, se você parar para avaliar logo todo esse contexto e tudo até que esse texto tema exemplifica, a gente para avaliar o seguinte: como a igreja primitiva se assemelha com uma família, no sentido de que, se você começar logo o texto de cara, ele vai dizer assim: os apóstolos faziam muitas maravilhas e milagres, todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Na nossa família, na nossa casa, quando tem o início do mês e a gente vai ao mercado, os nossos pais, as pessoas que vivem a gente, eles compram as coisas, né, em relação à nossa alimentação, pago as contas, mas assim, todo mundo que está na casa usufrui. A gente paga a conta de luz e todo mundo acende a luz do quarto, todo mundo assiste televisão, todo mundo usa o banheiro, todo mundo vai na cozinha, todo mundo tem a liberdade de ir no armário, pegar um biscoito, pegar alguma coisa, fazer alguma coisa. Por quê? Porque a casa é de todos. Todo mundo está ali. Às vezes, eu e você não estamos contribuindo com dinheiro ali, mas assim, você mora ali. Você tem acesso a todas essas coisas. E na igreja primitiva, era basicamente isso. As pessoas que tinham mais, elas doavam, elas vendiam, elas davam um jeito para, assim, trazer para aquelas pessoas que não têm o mesmo conforto ou a mesma vivência que elas tinham. Eu não digo nem conforto, porque é muito diferente do que a gente vive hoje. Eram pessoas totalmente destinadas ao reino, eram pessoas que abriam mão de tudo. E a gente percebe que hoje em dia esse amor, né, se esfriou demais. A gente tem uma dificuldade às vezes de fazer uma arrecadação de alimentos para uma família em específico. Às vezes a gente tem uma dificuldade em mobilização na ação social. Por quê? Porque a gente às vezes se esqueceu muito de como funciona a igreja primitiva, do sentido de, se eu tenho mais um pouquinho, eu vou ajudar aquele que tem um pouco menos, né? Eu acho que é o primeiro ponto assim do contexto que a gente também deve destacar, assim como vocês disseram, no sentido de que as vidas são importantes e a gente deve fazer algo por elas.
Jesus exemplificou naquele momento que estava a multidão e dos 5 pães e 2 peixinhos, alguém tinha, e aquilo ali alimentou a multidão inteira. Então, no mesmo sentido, os discípulos aprenderam e seguiram fazendo aquilo. Só que aí eles já estavam vivendo, né? Não era só um momento específico de uma multidão, já era a vida deles, já era a vivência deles, já era o dia a dia. E eles já estavam fazendo exatamente como Cristo ordenou e como Cristo ordena para a gente também. Beleza? Amém. Isso aí. Deixaram um comentário aqui, eu não sei de quem é, mas diz assim, ó. É koina. Koinonia é uma palavra de origem grega que significa comunhão. Quer dizer companheirismo, participação, compartilhamento, contribuição com o próximo, com Deus. Então a gente vê que é exatamente tudo que a igreja primitiva praticava, né, cara? É claro que tudo isso é firmado no amor, né? Como princípio de tudo. Porque, como a gente disse, sem amor a gente não consegue ter essa comunhão, não consegue. Interessante também que vai dizer com Deus, né? Porque é aquilo, se você não tem antes uma comunhão com Deus, não dá para se ter uma comunhão com os seus irmãos. Amém. Prosseguindo, e essa parte de significado, até trouxe aqui um significado, que é basicamente isso também, mas isso já no dicionário brasileiro, no dicionário português, em que a união ou ligação, compartilhamento. Então, você vê que a palavra, ela em si ela já engloba todo esse meio social, né? Todo esse Com meio certeza. já que liga não só a mim, mas todos aqueles que estão à minha volta. Vocês têm algum significado para trazer, algum esboço a respeito disso? Está aí aberta a oportunidade. De significado, não. Eu vou deixar você falar um pouquinho, depois eu entro numa outra comparação de comunhão, que é um Amém. exemplo também. Então vamos seguindo com o nosso estudo. Comunhão com Deus. Deixa uma palavra abençoada aí para nós. Primeiramente, né, porque a gente sabe que a gente tem que ter primeiramente um relacionamento com Deus. É algo primordial antes de tudo, né? Não tem como você amar o seu irmão verdadeiramente, a ponto disso, né? A ponto de vender seus bens, a ponto de fazer sacrifícios, vamos dizer assim, sem antes não ter um relacionamento com Deus. Então, deixa aberto aí para vocês falarem a respeito de comunhão com Deus, que é o primordial de tudo, né? Comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus, não dá para falar que a gente é cristão, né? Para começar. Acho que não tem como. Hoje em dia, não. Lógico, né? Porque se você parar para olhar lá atrás, quando nem todos tinham comunhão com Deus, só os apóstolos, só os profetas, né? Atrás, não tinha vindo ainda o Cristo. Nem existia essa palavra cristão. Mas a gente trazendo para o cristianismo, o próprio Deus vivo se encarnou para que a gente pudesse ter essa relação pessoal com Ele, ter essa comunhão com Ele. Como eu falei aqui no início, ele não veio na Terra para fazer o poder dele, fazer tudo aquilo que ele tinha que fazer sozinho. Ele chamou pessoas, ele estava ali junto. É um Deus que gosta de se relacionar. Acho que esse é o maior ensinamento que a gente pode ter a respeito de Jesus, sobre quem ele é, sobre a essência dele, é isso, é a relação. Que ele gosta de estar se relacionando com a gente, ele gosta de estar conversando conosco, ele gosta de saber do nosso dia, da nossa voz, porque ele sabe tudo que a gente fez, né? Mas ele gosta que a gente chegue, pô, pai, aconteceu isso, tal, 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 tal. E ele fica lá ouvindo, ele gosta de nos responder. E ele nos chama exatamente para isso, para ter uma comunhão com ele, para ter um relacionamento, para compartilhar coisas com a gente, para compartilhar sonhos conosco. Ele não é um Deus que nos deixa viver aí sua vida e tal. Não. Ele também não é um Deus só de fazer milagres, só de fazer prodígios. Ele não espera a situação apertar Verdade. para chegar.
Ele é um Deus que quer estar com a gente no ruim, no bom, no médio, no mais ou menos, no ótimo, no muito ruim. Ele quer estar com a gente em todos os momentos, cara. E esse é o maneiro de Deus. Ele é amigo. Jesus mesmo fala. Eu acho que é em João 15, 14, 15, diz por aí. Que ele fala, não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu chefe, o seu patrão faz. Mas o amigo sabe, porque ele pode confiar. E essa é uma coisa que a gente tem que trazer pra gente. Pô, minha comunhão com Deus tá maneira? Eu tô conversando com ele, eu tô sendo amigo dele. Ele pode confiar em mim pra contar aquilo que ele quer fazer? Será que eu também confio em Deus pra entregar tudo nas mãos dele? Pra falar tudo pra ele? Pra não pedir pra ele dar uma licença pra eu ir ali pecar rapidinho? Será que a gente não tá envergonhando o nome de Jesus? Ou será que a gente tá confiando nele? Pra agir de acordo com a vontade dele? Porque ele veio exatamente pra isso, galera. Ele veio exatamente pra isso, pra mostrar que ele é um Deus amigo. Porque se a gente pegar só no Velho Testamento pra ler, a gente pode pensar assim, caraca, Deus ele só falava com umas pessoas e tal, tinha as guerras lá e o pessoal que pecava fazia, sumia, desaparecia e tal. Mas a gente tem que ler a Bíblia como um completo. E foi para isso que Jesus veio, para ele trazer a palavra completa e ensinar a verdadeira essência de Deus, que é o amor e que é a comunhão, que é o companheirismo, que é a amizade. E a gente tem que trazer isso pra gente, para nossas vidas. Nós temos que ser amigos de Deus. E depois vai falar lá numa carta de João, cara, que é em 1 João ou 2 João, que vai falar assim, essa passagem é muito forte, que se você não ama o seu irmão, a quem você vê, você não ama a Deus a quem não vê. É impossível, é impossível. Não estou falando que dá às vezes, é impossível você não amar seu irmão e amar a Deus. É algo que está ligado. Está totalmente ligado. Se você ama a Deus, você ama o próximo, você ama seu irmão. Não tem como separar essas coisas. Tanto que é o primeiro e segundo mandamento. Amar a Deus em primeiro lugar e o seu irmão como a você mesmo. São os mandamentos. E a comunhão com Deus está totalmente interligada. A comunhão que você tem com o seu próximo, com a sua igreja, com seus irmãos, com seus amigos. Essa é a verdadeira comunhão. Amém. Amém. Pessoal, talvez vocês estejam vendo aí Jorge saindo e entrando. Ele está com um problema na conexão, mas ele está junto conosco, nos dando apoio, beleza? E agora eu vou dar meu parecer aqui, depois você já pode ir entrando direto com o seu, Jaiminho. Eu queria Tá deixar bom, um texto beleza. pra gente nesse assunto, né? Relacionamento com Deus, comunhão com Deus. É interessante que o DG falou que ele citou o texto de 1 João, né? Não é possível amar a Deus, não é possível amar aquele que você não vê, sendo que você não consegue amar aquele que você vê. E a gente vê que as coisas realmente se ligam, né? A gente disse aqui que você precisa ter um relacionamento com Deus para conseguir amar o seu próximo. Mas se você realmente não consegue amar o seu próximo, mesmo achando que tem um relacionamento com Deus, algo está errado, algo não está nos confins, né? Uma coisa não exclui a outra. Ah, eu amo a Deus e não amo o meu irmão. Não, não existe isso. Então, se hoje você acha que tem um relacionamento com Deus, mas não ama o seu irmão, algo está errado. Dentro do seu relacionamento com Deus, algo está errado que o Espírito Santo ele nos induz a isso, né? A gente vê que a Bíblia deixa como instantâneo, mas a gente sabe que não é instantaneamente. Logo após a descida do Espírito Santo, aqueles irmãos, eles se amaram tanto ali em comunhão. Peraí,
Jorge, a gente tá ouvindo um pouco aí o microfone. Vai, Aí, pode falar. Aí, foi. É que eu fiz uma reviravolta aqui para eu poder falar com vocês do celular, entendeu? Aí eu consegui me colocar, eu estando no celular e eu estando no notebook, mas lá no notebook tá ruim. Então tá Aí pelo celular eu consigo, mas só que no celular eu não consigo mudar, botar o comentário do pessoal, enfim. Aí eu consegui, mas pode dar prosseguimento aí. Show. Então, pessoal, eu vou deixar aqui o texto pra gente, que diz a respeito de comunhão com Deus, né? É Lucas, capítulo 8, versículo 19 e 21. Eu vou ler rapidinho pra gente, são 3 versículos, é rápido. Diz assim, ó: a verdadeira família de Jesus. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguindo chegar até ele por causa da multidão, mas não conseguiram chegar até ele por causa da multidão. Alguém disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Então a gente vê que um relacionamento com Deus às vezes é algo além do familiar, né, do que a gente tem aqui na Terra, para a gente ver a seriedade disso. Jesus ele deixa explicitamente escrito que o relacionamento com ele é bem maior às vezes do que um relacionamento que a gente tem na Terra. Mas eu não quero entrar nisso. Eu estou falando aqui de importância, né? Aí a gente vê o tamanho dessa importância. Eu não estou querendo excluir o relacionamento familiar e o companheirismo familiar. Não. Isso tem que ter, isso não se discute. Mas eu querendo aqui exaltar a importância de você se ter um relacionamento com Jesus. Ele deixa bem claro que aquele que tem um relacionamento com ele é aquele que ouve e pratica as palavras de Deus. Então, eu quero alertar a gente para talvez, porque às vezes a gente vive um relacionamento de mentira, né? A gente diz que conhece Jesus, diz que sabe quem é Jesus, mas nossos atos, a nossa busca, as nossas atitudes, ela não demonstra isso, Então, um relacionamento com Jesus é algo além como que eu posso dizer? É algo mais profundo do que você apenas achar que conhece Jesus. Você tem que demonstrar isso em suas atitudes, em tudo aquilo na sua vida, tanto fora como dentro da igreja. Show, deixa eu dar uma contribuição aí, uma pelo menos no dia. Eu vi vocês falando aí, começaram a respeito de Jesus. Eu estava conseguindo ouvir pelo celular, mas não conseguia contribuir. E é bem importante a gente destacar essa coisa do relacionamento com Jesus. Alguém falou que Jesus ele não fazia nada sozinho, acho que foi o Douglas, né? Não fazia nada sozinho. Logo assim que ele começou o ministério dele, ele já foi chamando pessoas já para estar com ele, chamou os discípulos ali que estavam perto dele, e Jesus ele foi o maior exemplo de comunhão. Então, no primeiro momento, tá? A gente não vai ter intimidade com Jesus, mas a gente precisa fazer coisas que mostram que nós estamos com ele. Tipo, os discípulos, num primeiro momento, eles estavam ali só andando com Jesus. Muitos ali não eram nem convertidos ainda, tanto que quando Jesus fala para Pedro: olha, Pedro, Satanás pediu para cirandar você como quem ciranda trigo, mas eu roguei ao Pai para não deixar. Ou seja, e falou para ele: você, quando se converter, confirma aos seus irmãos. Então, no primeiro momento, a gente só vai estar andando junto. E o que é andar junto? É a gente ir nos lugares onde fala de Jesus, é a gente estar vendo coisas que falam sobre Jesus, lendo livros que falam sobre Jesus. Isso é andar junto com Jesus. E à medida que a gente vai andando junto, a gente vai pegando ali as manias, vai pegando o jeito daquela pessoa. Então, a gente andar com Jesus, ou seja, estar nos lugares que fala de Jesus, ler coisas sobre Jesus, ver pregações sobre Jesus, a gente está andando com ele, e isso, de uma certa forma, vai ter algum momento que vai produzir em nós o mesmo sentimento que ele tinha. Só que isso é gradual. Isso não é de uma hora para outra. A gente primeiro precisa começar andando com Jesus. E a gente andando com Jesus, depois os resultados vão vir. Quando chegou no livro de Atos dos Apóstolos,
que eles ali estavam seguindo uma ordem, na verdade, de Jesus, que Jesus falou para eles, olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eles aguardaram e estavam todos unidos. É muito importante a gente notar isso. Estava todo mundo junto. Aquele povo que viu Jesus morrer, aquele povo que viu Jesus ser sepultado, que Jesus foi ressuscitado, estava todo mundo junto ali. E eles permaneceram juntos, obedecendo uma ordem de Jesus, e o que aconteceu? Eles permaneceram juntos, o Espírito foi derramado sobre eles, e eles começaram a fazer aquilo que Jesus fazia quando estava em terra. Ou seja, no primeiro momento a gente vai andar com Jesus, a gente não vai nem entender o que está acontecendo, vai só ver as pessoas falar, fez um milagre, Jesus salvou um, salvou outro, nesse primeiro momento. Só que depois, Deus ele vai derramar o poder sobre as nossas vidas e a gente vai começar a ser veículo dessas experiências, a gente vai ser agente dessas experiências. E foi o que aconteceu com os apóstolos. Eles viam Jesus fazer milagre, depois que o Espírito foi derramado sobre eles, eles começaram a ter o mesmo sentimento de Jesus. É onde que diz lá em Atos 2,42 que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, essa koinonia que fala aí, essa comunhão, é você querer fazer as coisas junto com todo mundo. É um sentimento de comunidade, é um sentimento de eu quero bem para mim, eu quero bem também para o meu irmão. Ah, eu quero ouvir a palavra, eu também quero que o meu irmão ouça essa palavra. Eu aprendi isso, eu também quero que o meu irmão aprenda. Então é bem legal a gente notar o seguinte, tem um grupo que está aí fixo, tá pegando nas lives direto, tá vendo as coisas, etc e tal. Isso nos dá uma responsabilidade maior. Por quê? Nós, a partir do momento que a gente está sempre nos lugares onde está Jesus, onde estão falando de Jesus, a gente precisa ter o mesmo sentimento que Jesus. Ou seja, de se preocupar com os outros, se os outros também estão na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então, essa comunhão aí, ela faz com que a gente se preocupe com aqueles que não estão dentro do nosso ciclo. Então, esse tema, na verdade, foi um alerta para a gente aí. Porque a gente precisa, à medida que a gente se aproxima de Jesus, a gente precisa se preocupar mais com quem não está fazendo, com quem não está aparecendo, com quem não está comendo, com quem não está congregando, entendeu? É um alerta para a gente, é esse sentimento de você querer o bem para si e de querer o bem para o outro também, onde entra a empatia, enfim, tá? Essa é a minha contribuição aí. Vamos metendo brasa aí. Sabe tudo. Sabe muito. Ainda bem que eu consegui entrar pelo celular, tava agoniado já. Já em mim da contribuição dele, você pode seguir na live aí, João. Guia aí pra gente. Você é mais experiente. Rapaz, tá tranquilo, vocês estão bem pra caramba. Eu tava aprendendo muito aqui. É o apresentador. Segue aí, mano, Jaime. Vamos seguindo. Então, seguindo no ponto ainda até que a gente estava falando em relação à comunhão, se a gente for parar e avaliar o seguinte, desde os princípios, Deus sempre foi um Deus de comunicação. Perceba, desde Adão já existia comunicação, teve Moisés, enfim, vários heróis da Bíblia, até Sansão, Davi, entre outros. A gente sempre vê Deus se comunicando, não só com uma pessoa, mas mais para frente a gente vê com o povo, através do profeta, diversos pontos. E é bom de se pensar o seguinte, antigamente tinha muito mais uma logística para que isso acontecesse, e hoje, do momento em que você fecha a porta do seu quarto, você está aí. Você tem acesso à voz de Deus, né? Além da palavra, da leitura da palavra, que é Deus falando conosco, mas a gente tem no momento do quarto secreto, do momento de oração, de jejum, enfim, a gente tem contato direto com Deus. E em relação à comunhão, é exatamente isso. E a comunhão está relacionada ao relacionamento. Parece redundante, mas é realidade. Porque Deus está com a gente a todo momento, mas, ao mesmo tempo, Ele quer que você esteja com Ele a todo momento, sabe? Tem uma diferença aí. Ele está sempre com a gente, mas às vezes parece que a gente não está com Ele. A gente não compartilha nada com Ele, a gente não fala com Ele das coisas, a gente não pede orientação a Ele, a gente simplesmente segue a nossa vida ignorando esse ponto.
E isso é o contrário da comunhão, né? A comunhão está relacionada com o relacionamento com o Pai. E não dá para viver de outra maneira, além do ponto de ter uma comunhão com os nossos irmãos, né? Que já é o primeiro ponto da próxima tag, só para a gente fazer um gancho antes de passar para lá. A seguinte questão: a gente tem que ter uma comunhão com os nossos irmãos, mas não só com aquelas pessoas com que a gente gosta. A gente tem que ter essa comunhão com todas as pessoas. A gente não pode escolher pessoa A ou pessoa B. Quer ver uma questão que a gente deve avaliar? Se a gente é cristão e a gente tem o pensamento do seguinte: eu não gosto de tal pessoa, a gente deve pensar melhor sobre isso, porque isso não está correto. A gente não pode escolher pessoa A ou pessoa B, a gente tem que simplesmente amar e orar por essa pessoa. E outro ponto que eu até esqueci de falar, o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, também está muito relacionada com o perdão. Não dá para a gente falar de comunhão sem falar do perdão. Todos nós sabemos que somos pecadores e a gente erra e a gente deve lutar contra isso. Mas a relação com o perdão tem que ser primordial, sabe? Não vai para frente sem o perdão. O perdão com o nosso Pai e o perdão também com as pessoas que estão à nossa volta, porque a gente precisa também, a gente erra também com as pessoas, a gente erra com o Pai quando erra com as pessoas também. Então, a gente possa ter em mente o seguinte: sem o perdão, o relacionamento também não vai para frente. A gente precisa abrir mão do nosso ego, né, do nosso eu tô certo, e pedir perdão. O nosso Pai está sempre conosco e diversas vezes a gente não exemplifica isso, a gente não vive conforme Ele nos pede. E a gente precisa pedir perdão e pedir para que Ele nos aprimore, que Ele nos molde, para que a gente seja mais parecido com Ele e tenha aí sim uma verdadeira comunhão com o Pai. Pode seguir para o próximo ponto, e aí, quem vai seguir aí? Só para botar um parênteses. Deixa eu dar uma. Pode falar, mas depois eu falo. Vai lá. Jaiminho falou aí de Adão e tal. E é rapidinho. A gente tem um conceito muito errado. Acho que é algo que foi ensinado pelas gerações e tal. De que quando a gente peca, Deus vai para longe. E daí, trazendo o exemplo de Jaiminho lá de Adão, quando a gente peca, Deus não se afasta, cara. Deus continua vindo no mesmo contato. Mas a gente, por culpa, a gente acaba indo para longe, se escondendo de Deus. Começa a ter vergonha de nós mesmos, que não quer chegar a Deus. Verdade. Todo dia, Deus ia lá com Adão no cair do dia e tal. Tinha aquela resenha, ele e Adão, tal, pá. Até que um dia Adão pecou. Nesse dia que Adão pecou, Jesus não ficou lá em cima, ele tá de mal comigo, não vou mais falar com ele. Não. Ele veio do mesmo jeito. Aí, Adão, cadê você? E Adão se escondeu. Adão se escondeu por causa da culpa. Então a gente não pode ficar, às vezes, quando a gente. Porque nós somos falhos, nós pecamos. A gente não pode deixar a culpa do nosso pecado nos afastar de Deus. E tem até aquela palavra quando vai falar sobre a ceia, examine-se a si mesmo e tome a ceia. Não fala pra gente examinar, se a gente tiver pecado, não tome a ceia. Não, a gente se examina, olha, tem isso aqui de errado em mim. Perdão, Pai, toma sua ceia, restaura sua comunhão com Deus. A gente não pode ficar caindo na culpa e se afundando e se afastando mais de Deus, não. Jesus brotou lá para falar com Adão. Adão tinha que ter feito, Deus, eu pequei. Vamos restaurar nossa comunhão. Não foi isso que aconteceu, é isso que a gente tem que fazer. Toda vez que a gente errar, pode nos afastar mais de Deus. A gente tem que restaurar nossa comunhão, arrumar um jeito de pedir perdão, igual o Jaime falou, e restaurar nossa comunhão com Deus. É só isso. É verdade. Isso aí é bem importante. Lá em Isaías, acho que é Isaías 59, 1 e 2, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus. Não é Deus que se afasta, é o pecado que está em nós que faz com que nós nos afastemos de Deus. É o sentimento de culpa pelo que nós fizemos é que faz com que a gente sinta a separação de Deus. O próprio Jesus mesmo, quando estava lá na cruz, ele citou, né, um salmo que diz: Deus meu, por que me desamparais? Todo mundo pensou, meu Deus, Deus abandonou Jesus. Não é.
o pecado da humanidade estava sobre Jesus, e esse pecado fez ele sentir como se Deus não estivesse perto dele, era o Jesus humano naquele momento que estava falando, entendeu? Então, quando a gente está numa vida de pecado, a gente está numa vida que está na prática do pecado, a gente não sente Deus, mas Deus está no mesmo lugar. Deus está no mesmo lugar de sempre. É a gente que se afasta porque sabe que cometeu algo que Deus não aprova, Deus não permitiu que não deixou que a gente fizesse, e a gente ali desobedeceu a Deus. Então é esse sentimento que está em nós. Outra coisa muito, muito importante da gente enfatizar aqui, a gente colocar, é que a comunhão, ela nos fortalece muito. O homem é um ser relacional. Nós fomos criados para viver em comunhão. Tanto que quando Deus criou Adão, ele falou assim, não é bom que o homem viva só. Não é bom. Se fosse para o homem viver só, ele deixava Adão sozinho lá. E estava ele sozinho até hoje aqui. Mas a gente, através da comunhão, a gente vai aprendendo uns com os outros e a gente vai se fortalecendo. Nem todo mundo, o bom da comunhão é o seguinte, nem todo mundo sabe fazer a mesma coisa, nem todo mundo tem o mesmo chamado. E a igreja é isso. Deus, ele quando compara a igreja com o corpo, é isso. Você não tem, você só tem 2 braços, 2 pernas, tem uma cabeça, entendeu? Então cada membro do seu corpo, ele tem uma função e todos trabalham junto para que o corpo venha andar e venha executar as coisas. Tem uma passagem lá em Êxodo 17, vocês já até me viram pregando a respeito disso, e eu gosto dessa passagem, que ela retrata muito bem a comunhão. Moisés estava lá, Josué foi lutar, Moisés foi lá para cima do monte, isso aí, tá ligado. Moisés foi lá para cima do monte, Moisés levantava a mão, o povo ganhava lá embaixo. Moisés abaixava a mão porque ficava cansado, o povo perdia. Arão foi lá, pegou a pedra, botou embaixo de Moisés, um segurou de um lado, o outro segurou do outro, ficaram com a mão de Moisés levantada até eles ganharem a guerra toda lá embaixo. Então isso é sinal de comunhão. Nem todo mundo vai fazer a mesma coisa. Um vai pegar a espada é símbolo da palavra, né? Representa a palavra. O outro vai estar na oração, o outro vai estar dando um suporte, o outro vai estar ajudando a limpar, o outro vai estar... Nem todo mundo vai fazer a mesma coisa. E a comunhão é isso, é a gente saber que existe a diferença, mas a gente querer estar junto e saber que a gente junto, nós juntos somos mais fortes do que separados, tá? Então, essa daí é uma dica que deixo aí para vocês. Não fiquem sozinhos, tá? Se você está ouvindo essa live aí e está sentindo sozinho, está deprimido e tal, não fique sozinho. Nós não fomos criados para viver sozinho. E você que está ouvindo e que está tudo ok, tá bacana para você, hoje é dia de você pegar e você levar a palavra, você procurar alguém, você mandar um recado para alguém. Ô, fulano, estou sentindo falta de você, não tenho te visto. Isso é comunhão, é você se importar com o outro e não só consigo mesmo. Amém? Pode seguir aí, camarada. Mas, Jorge, trazendo a gente vê até no... Fala aí, tá? Oi? Pode. Não, a gente vê até no capítulo 18 também, esse companheirismo, né, de Moisés e os irmãos. Moisés ali sobrecarregado com os assuntos do povo, né? O povo traz assuntos que menores, né, comparados a tais assuntos, porque Moisés, querendo ou não, era ali somente ele, né, um intermediador entre Deus e o povo. E chegou a um certo ponto que todo mundo levando casos, levando problema para Moisés, sobrecarregou ele. E essa humildade de Moisés reconhecer, não, eu preciso separar algumas pessoas para me ajudar nesse tipo de tarefa. Ó, fulano, você fica responsável por esse grupo menor de pessoas, eu fico responsável por esse grupo maior de pessoas. Então, você vê que até Moisés, que era um homem que fez tudo aquilo que a gente sabe na Bíblia, que foi um grande homem de Deus, ele reconhecer que ele precisava dos outros, que ele precisava de ajuda, que ele, mesmo ele sendo um grande homem de Deus, ele destruir esse orgulho dele e demonstrar esse companheirismo, esse amor, até para o crescimento, né, ali do povo de Israel, ali, é algo também a se ressaltar, né? É verdade. E Deus vem ensinando não uma coisa nova. A palavra koinonia, ela apareceu no livro de Atos dos Apóstolos, porque foi uma tradução aí do
do hebraico para o grego, mas a comunhão em si, Deus ele já vem ensinando desde Adão, desde o início da humanidade. É uma coisa que Deus vem falando a respeito da comunhão, que a gente precisa da comunhão, é necessária a comunhão, com a comunhão a gente cresce, com a comunhão a gente agrega mais, entendeu? Imagina, se eu estou sozinho aqui nessa live com o meu computador ali, ruim do jeito que tá, como é que ia ser? Mas eu tinha mais 3 aqui. Aí foram dando prosseguimento, depois eu cheguei. É um exemplo de comunhão. Se vocês desistissem e falassem, a Jorge não entrou, não vamos seguir, não. Não, vamos seguir os 3 juntos, cada um dando a sua contribuição. E é assim que funciona. Entendeu? Cada um do seu jeito, cada um segundo as suas forças, seu conhecimento. É assim. E vamos que vamos. DG, você ia falar alguma coisa, não ia? Ia trazer um exemplo assim, pô, eu gosto de ver Deus e pegar exemplos em várias coisas, né? Seja em série, seja em desenho, sei lá o quê. E eu queria trazer uma comparação com futebol, cara. Uma parada que eu gosto muito. O futebol, para um time ser campeão, para um time dar frutos, todos os jogadores precisam estar conectados, precisam estar com o mesmo foco, precisam se desenvolver. Pô, se eu sou zagueiro, eu tenho que ser um zagueiro bom. Eu tenho que melhorar cada dia. Se eu sou meio campo, eu tenho que melhorar aquilo que faz eu ser daquela posição, sabe? Eu pego isso para ir para a igreja. Por exemplo, se a gente pegar o Messi, no Barcelona, quando tinha lá, ele era amigo, companheiro do Xavi, do Iniesta, todo mundo jogava o pino do futebol, cara, eles ganharam tudo. Mas você pega o Messi, ele estava num lugar estabilizado ali, que é o Barcelona. Um lugar onde todo mundo tinha o mesmo foco, todo mundo tinha entrosamento, tinha comunhão deles. Pega esse Messi, que é o melhor do mundo, bota ele na Argentina. Um lugar todo desestruturado. Ele não ganhou nada na Argentina. Eles não ganharam, a gente não ganha nada há anos. Porque não tá com aquela comunhão certinha. Existe uma briga de egos lá dentro. Existe. Não tem o tempo que eles têm, porque ele também tem no Barcelona para ter aquele entrosamento, aquela amizade que ele tem com o companheiro de time. Então, trazendo isso para às vezes uma igreja conhecida, tem um pastor lá que prega pra caramba. Tal, às vezes é o craque lá da igreja, tipo o Messi. Mas se os membros daquela igreja, todos os outros ministérios não tiverem naquela mesma pegada, a igreja não vai para frente. O reino não vai crescer. O reino não sobrevive de um. O reino sobrevive da união. É verdade. Eu até falei naquele dia que a gente estava conversando na segunda-feira, que para a gente chegar na maturidade de Cristo como cabeça, a gente não chega sozinho, a gente chega em comunhão. A igreja, o corpo, chega na maturidade de Cristo, do cabeça. Então é muito importante a comunhão na igreja. Tem gente que fica pregando Cristo em casa e tal, e cara, o foco da Bíblia não é esse. Jesus não veio para isso. Jesus veio para a comunhão. Nos ensinar a comunhão. E quando a gente for para o céu, não vai acabar a comunhão, cara. Vai continuar. Vai ser em outro nível, todo mundo ali todo dia junto. Vai ser uma grande igreja. Isso que a gente tem que ter o foco. A gente tem que viver junto, pegar nossos dons e talentos e evoluí-los para o crescimento do reino. Nosso irmão, tudo aquilo que a gente recebe de Deus, todos os nossos talentos, todos os nossos dons, não são para nós mesmos, mas são sempre para abençoar o próximo. Isso a gente tem que entender. Amém. Pra gente, tudo que a gente recebeu é para a gente evoluir para o próximo ser abençoado. E essa é toda a teologia de Jesus. Se você quer ser tratado de uma forma, trate dessa forma. Trate alguém dessa forma. Se você quer ser abençoado, abençoe. Se você quer ser o primeiro, seja o servo, seja o último, sirva a todos. E esse é o que a gente tem que trazer para a nossa vida. Porque se todo mundo pensar nisso, de um abençoar o outro, isso vai voltar para você também. Sabe? Se todo mundo tiver essa mentalidade, quer abençoar o próximo, vai todo mundo te abençoar e você vai abençoar todo mundo, vai ser lindo, pô. Esse é o ensinamento de Jesus. É verdade. Esse é o Atos 2,42, né? O pessoal ia abençoando, e aquela bênção retornava e é por aí. Pegando esse gancho seu do time de futebol, eu não sou de ver futebol, não. Eu só gosto
da zoação do futebol. Eu falo que eu sou Flamengo para poder zoar todo mundo aí. É porque eu sei que o Flamengo é o melhor mesmo. Mas eu fico vendo, assim, o pouco que eu vejo é o seguinte: exige um entrosamento muito maior num time convencional, tipo, os jogadores do Flamengo são entrosados. Aí pega esse jogador que é bom lá do Flamengo e joga ele numa seleção brasileira. Tipo, o jogo é amanhã, pega o cara e bota lá. O cara ainda não teve tempo de treinar, não teve comunhão ali com o pessoal, não sabe o jeito do pessoal. Aí o que acontece? Ele não rende tanto quanto no time que ele tem comunhão, no time que ele tá ali todo dia. Eu vejo muito isso. Né? Fulano de tal, e pega o camarada, bota na seleção, o camarada não rende tudo que tem que render, porque não deu tempo dele entrosar, ele não teve ali ainda aquela comunhão. E assim é a nossa vida. A gente precisa estar num time o tempo inteiro. O objetivo é ganhar. E quando ganha, todo mundo ganha, não é só quem faz gol. Quando o time ganha, todo mundo que está no time ganha. E a gente precisa entender isso. E mesmo que não seja a gente que faz o gol, no caso, fazer o gol aqui é aquela pessoa que tem um dom, um talento que aparece mais, que está mais em evidência. Por mais que você não seja essa pessoa, você também está ganhando. Porque você faz parte do reino. Entendeu? Você às vezes está trabalhando no bastidor e às vezes a pessoa se sente desvalorizada por isso. Não, você está no time também, a taça também é sua. E a gente precisa entender isso, que é de todo mundo, não é só de quem faz gol, não é só de quem está na frente, não é só de quem aparece. Todos nós ganhamos. E a gente precisa entender isso. Na comunhão é isso. Uns vão aparecer, outros vão aparecer menos, mas a vitória é de todo mundo. Pode seguir. Aí, tem uma passagem lá em Atos 4, é um pouquinho depois, 4:32. Fala comunidade cristã. Eu vou só ler aí e vocês comentam, que eu já falei pra cacete. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Nem considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia uma abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles. Olha só. Porque os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Agora o versículo 34 é lindo. Não havia nenhum necessitado entre eles. Exatamente por todo mundo pegar aquilo que era deles, os que tinham, e vendiam e tal, e todo mundo doava e abençoava o próximo. Queria deixar essa deixa aí para vocês. Aí vocês Amém. A palavra, elas em si, ela já se explica, né? Às vezes você falar em cima de palavras tão demonstrativas assim, você vai estar repetindo o versículo, mas enfim. Trazendo para os dias de hoje, né? Talvez a gente não viva. É claro que existe, né? A fome, assim, porque a gente lê pelo livro de Atos, é algo mais físico, é um alimento, era bens, né? Era dinheiro. Então, talvez hoje na nossa igreja, talvez não há muito isso. Existe. E a gente tem que estar sempre disposto a ajudar esse tipo de pessoa. Mas trazendo para os dias de hoje, trazendo para o nosso momento aqui, a gente colocaria, né? Com um cuidado discipulado, com um cuidado espiritual, né? Então, a gente vê que não faltava nada, né? Seria ótimo se a gente vivesse hoje essa realidade no mundo espiritual. Como a gente seria rico, né? Quantas coisas a gente teria. Uma riqueza espiritual, eu não digo riquezas fora, né? Mas riquezas espirituais. Como a gente seria rico se nada faltasse em termos espirituais, cuidado, relacionamento, ensino da palavra, tudo isso não faltasse na comunhão. Seria algo realmente. Tem que ser a nossa busca, né? Tem que ser a nossa busca diária. Para o bem da igreja e para o bem comum junto da comunhão. Vamos seguir então para o outro ponto, que seria a comunhão com os nossos irmãos. A gente veio falando de comunhão com Deus, a gente até entrou em comunhão com os nossos irmãos. Eu vou deixar algo aqui, uma história, né, que a gente conhece,
seria o relacionamento de Davi e Jonatas. A gente sabe que ele envolve algo mais entre amizade, né? Mas acho que se encaixa também em comunhão, se encaixa ali como um exemplo, né? Eu vou ler aqui a passagem rapidinho pra gente. 1 Samuel 20, 16, 17, que vai dizer assim: Então Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi e sua descendência e disse: Que o Senhor destrua todos os inimigos de Davi. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois Jonatas o amava como a si mesmo. E dentro desse contexto, dentro dessa história, a gente vê que Davi estava ali sendo perseguido, né, por Saul. Davi já tinha sido ungido o próximo rei, mas Davi ainda ele era perseguido por Saul. E Saul tentou matar Davi diversas vezes nessa perseguição. E a gente sabe que Jonatas era filho de Saul. E trazendo para o dia de hoje, a mensagem que eu queria trazer para a gente é esse relacionamento, né? Tem uma parte que a Bíblia diz que a alma de Davi se ligou a de Jonatas. A gente vê como profundo era esse relacionamento, essa amizade. Eu creio que isso às vezes falta dentro da nossa igreja, da nossa comunhão. Porque Jonatas ali, ele se preocupava com a vida de Davi. Ele se preocupava se Saul ia matar Davi, não tanto que a gente vê que todos os planos que Saul maquinava, todos os planos que Saul ele fazia para tentar atacar Davi, para tentar matar, para tentar prender Davi, antes ele avisava Davi, porque ele tinha essa preocupação com o bem-estar de Davi. Então, que a gente também possa ter essa preocupação com a vida do próximo. A gente se preocupar, talvez não se ele vai morrer ou se ele está sendo perseguido, mas se ele está tendo um relacionamento saudável com Deus, se ele está buscando a Deus, como que está a vida dele espiritual e fora, esse relacionamento de querer o bem, de buscar cuidar, né, para agregar tudo isso na comunhão. Show. Eu até botei aqui no estudo um exemplo aqui que eu acho bem bacana desse coisa da comunhão, né? Que é lá em Marcos capítulo 2, que diz assim, ó: Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que este diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre eles, disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Essa passagem é uma passagem muito interessante. Para mim, não é por conta do milagre de Jesus, que a gente já sabe que Jesus faz milagre. Essa passagem para mim é linda, porque o camarada não tinha como chegar até Jesus. E existem pessoas que não conseguem chegar até Jesus, elas precisam ser carregadas. Elas precisam de alguém para auxiliar. Só que o camarada tinha 4 amigos. Tinha 4 pessoas que se preocupavam com ele, que não se importavam em carregar o peso dele, entendeu? E levaram ele até a presença de Jesus. E muitas vezes, na comunhão, nós vamos fazer isso. Na comunhão, nós vamos precisar carregar alguém que está mais fraco. Na comunhão, nós vamos precisar botar alguém nas nossas costas. Na comunhão, às vezes, a gente vai ter que passar na casa da pessoa e falar: Fulano, vou passar aí para te pegar. Para com o carro na frente da porta da pessoa e fica esperando ela se arrumar. Na comunhão, às vezes, vai acontecer isso, porque a comunhão é isso. É você sentir a dor do outro, a necessidade do outro, e você querer que o outro esteja junto com você. Os caras levaram ele lá e falaram: Não, a gente vai ver a pregação de Jesus, você também vai ver.
Nem que vocês tenham que descer, a gente tem que descer pelo telhado, vamos descer lá, entendeu? Então, a gente precisa entender isso, que o nosso papel na comunhão é a gente estar com as pessoas juntos. Isso daí vai ter que ficar na nossa mente, vai ter que entranhar no nosso ser. Não é só mais nós sozinhos, tem que ter o outro também. O outro é parte importante da nossa vida cristã. A gente não vai para o céu sozinho. Ah, eu vou aqui me preparar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a palavra e no grande dia eu vou subir. Se você não tiver comunhão, não vai adiantar nada. Então a gente precisa ter comunhão. A gente precisa ter esse sentimento, porque Jesus, ele morreu na cruz para reconciliar a gente com Deus e para nos reconciliar também com o nosso próximo. A cruz representa isso. O relacionamento vertical e o relacionamento horizontal, ou seja, não adianta eu ter só ligação com Deus, eu ser só espiritual, só orar, ler a palavra, e o que eu faço para o meu próximo? Como eu tenho contribuído para que essa pessoa venha chegar até Jesus? Será que eu tenho carregado ela nas costas? Então a gente precisa ter esse entendimento. Às vezes, ter comunhão vai ser um peso para a gente, mas vai ser um peso que vai ser recompensado. Porque Deus ele recompensa aqueles que se esforçam para viver em comunhão. Tá bom? Pode seguir. Mano Jaiminho, fala comigo. Vamos seguindo. Então, deixa eu pegar isso um pouquinho. Como manter minha comunhão com meus irmãos em meio à quarentena? Eu estava refletindo sobre um ponto que é primordial daquilo que a gente está vivendo em relação à quarentena. Logo quando tudo isso começou, muitas pessoas pensaram assim, meu Deus, mas agora não tem mais igreja. Só que, meio que assim, nós somos a igreja, certo? E a nossa primeira missão é em casa. Jesus botou todo mundo no nível 1. Todo mundo nível 1. A sua missão é em casa agora. Se vira nos 30. E existem pessoas e casos, enfim, cada pessoa tem sua particularidade. Mas a nossa primeira missão sendo em casa, eu entendo que isso tem servido de lição para gente, no sentido de pensar o seguinte: a gente fala muito de comunhão com nossos irmãos de lá fora, de missão, de buscar os que estão perdidos, e muitas das vezes a gente esquece da nossa primeira missão, e é primordial. A gente fala muitas das vezes que a gente ama o nosso próximo, mas aquelas pessoas que, na maioria dos casos, são as que mais têm amor pela nossa vida estão na nossa casa. E muitas das vezes a gente não reflete da mesma forma. Do mesmo jeito em que a gente ama a Deus e Ele é primeiro e soberano sobre tudo, as pessoas que estão na nossa casa são aquelas pessoas que, em alguns momentos, oram pela gente, em outros momentos, nós que vamos orar por elas, sendo elas, né, cristãs ou não. Mas, assim, a nossa primeira missão está aí agora, todos os dias. E antes da gente, né, pensar em sair dessas quatro paredes, até no quesito de fortalecer, de buscar outras pessoas, a gente deve, primeiramente, estar com essas pessoas aí do nosso lado. Mas, assim, estar, não estar somente fisicamente, é estar junto a todo momento, no sentido de ajudar, no sentido de exemplificar Cristo na nossa casa. Porque, às vezes, a gente tem atitudes dentro da igreja e elas se divergem quando a gente chega dentro da nossa casa. Às vezes a gente dentro da igreja é uma pessoa muito ponderante, muito calma, muito prestativa, muito ajudadora, e quando chega no nosso lar é simplesmente ficar dentro de um quarto e às vezes não se colocar à disposição para ajudar numa faxina dentro de casa, não se colocar à disposição para sentar numa televisão, para sentar e ver uma televisão, um programa junto, um programa em família, escutar uma música, não sei, fazer um culto no lar. E a comunhão deve ser exemplificada também na nossa família, e porque a nossa família também são nossos irmãos em Cristo, além de ser a nossa família. Então, a quarentena, ela está servindo de lição para todo mundo que se dizia pregador, missionário. Nós, como simplesmente, né, vamos botar aí meros mortais, como simples irmãos em Cristo, a gente deve exemplificar Cristo dentro do nosso lar. E saindo do ponto da nossa família, a gente tem os nossos amigos, aquelas pessoas que a gente convive. Às vezes a gente não está se falando todos os dias, mas existem grupos de WhatsApp e isso permite, né, que isso aconteça. A gente tem, por exemplo, aqui no Juvenis, a gente está fazendo aquele discipulado, e aí tem sempre às 10 horas a gente comenta alguma coisa, pode ser poucas linhas, mas é importante. Aquela palavra sempre chega em alguém, e esse momento tem sido altos e baixos para
muitas famílias em diversos pontos, em questão financeira, em questão espiritual, às vezes por estar muito tempo junto, né? Cada pessoa é de um jeito e pensa de uma forma e age de uma forma, e às vezes isso tem algum atrito, existe alguma discussão. Por estar muito junto, tem mais essa possibilidade, porque a gente está vivendo um momento em que existiam famílias que acordavam de manhã, ficavam o dia inteiro fazendo as suas atividades, sendo trabalho, sendo escola, sendo outros afazeres, e quando chegava no fim do dia, chegava todo mundo junto, ou ia para outro lugar, ia para uma igreja, e agora não, agora as pessoas, a maioria delas, as que ainda não tiveram um retorno, né, gradual do que a gente está vivenciando, as pessoas estão diretamente em casa. E aí isso mudou o ponto entre várias coisas. Então, que a gente possa também aproveitar esse momento de comunhão com a nossa família, aprimorar o nosso relacionamento, se abrir mais, ouvir mais. Às vezes a gente só quer falar, a gente precisa ouvir também as pessoas que estão à nossa volta. E entender o seguinte: Cristo é exemplificado muitas das vezes por nossas ações. E como a gente age, como a gente lida com as situações dentro da nossa casa, às vezes você não citou nenhum versículo, mas Cristo já foi exemplificado pela sua atitude, de como você saiu de uma situação ou de como você expôs uma opinião. Então, que a gente possa também pensar nesse sentido, no sentido de lar, em relação aos amigos, e outros pontos eu vou deixar para o próximo aí a falar. Eu já falei bastante. Quem vai? Quem vai? Vai Eu vou falar então. Não, Deixa eu falar então. Pode falar. Não, pode falar, fala aí. Depois Não, eu porque completo. às vezes, né, dentro da comunhão, a gente falando de buscar, né, aquele que está um pouco fraco na fé, que não está 100%. A pessoa também que não está 100%, ela tem que demonstrar isso, né? Porque às vezes a gente tenta, né, conversar com uma pessoa que está ali cambaleando e tal. A gente às vezes se esforça para tentar cuidar daquela pessoa, mas a gente vê que às vezes a gente está sendo até chato. Então, para você que está necessitando desse cuidado, que está precisando de uma pessoa para te ajudar na caminhada, porque a gente sabe que não é fácil, todo mundo passa por essas crises na fé, isso é normal. Demonstre também que você precisa de ajuda, porque ninguém aqui é. Deus é onisciente, somente Ele. A gente não sabe se às vezes a gente está sendo chato, se a gente está muitas vezes te incomodando. Então, acho que tanto a pessoa tem que ter uma atitude nossa também, né, de buscar, de tentar auxiliar aqueles que não estão 100%, mas a pessoa que também precisa, ela tem que demonstrar isso. Ela tem que transparecer que ela, ó, precisa de ajuda. Às vezes nem falam diretamente, mas no momento que a gente chega com cuidado, chega com querendo conversar, querendo criar ali um relacionamento para resolver aquela situação, deixe isso claro que você precisa, porque não dá, a gente não dá para saber se às vezes a gente está sendo chato, ou se a gente está atrapalhando e incomodando, né? Então tem que ter tanto essa jogada dos dois lados, né? Tanto a atitude de ir e auxiliar, de ajudar, mas a pessoa também tem que demonstrar que precisa, né? Que quer essa ajuda. Às vezes a gente vai procurar alguém, fala assim, e aí, fulano, tá tudo bem, você tá vendo que tá tudo mal. Você tá vendo que a pessoa não tá participando, você tá vendo que a pessoa, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Entendeu? Então, isso que você falou é importante, a pessoa precisa sinalizar que ela tá precisando. Existem casos que são evidentes, né? Tem casos que são evidentes que a gente sabe que... Mas tem outros que a gente só pode interferir se a pessoa permitir, né? Tem o relacionamento, a própria comunhão, ela faz isso, entendeu? Faz com que tenha esse feedback, a pessoa tenha essa liberdade. Então, existe a parte do que tem que procurar, que tem que se importar, sim, mas também existe a parte daquele que tem que comunicar, socorro, tô aqui, né? Eu lembro daquela passagem lá do camarada que tava 38 anos na beira daquele tanque lá, coitado. Benção, todo mundo, o anjo agitava água lá, meu filho. Os que tinham perna boa mergulhavam, não queria nem saber. O camarada ficou 38 anos lá. Farinha pouca, meu pirão primeiro, entendeu? E na comunhão não pode ser assim, entendeu? Se o cara não tem como se locomover, a gente tem que chegar, mas
Eu acredito que ele estava lá, ele pedia ajuda das pessoas e ali, na verdade, estava acontecendo uma situação de egoísmo, né? Ah, eu tô com o braço cortado aqui, eu tô com o meu dedo machucado, eu vou primeiro, você que se dane aí. E não pode ser assim, entendeu? Tem que haver essa troca de informação. A pessoa ela precisa reconhecer quando ela está precisando, e isso às vezes mexe um pouco com o ego da pessoa, porque eu não vou dizer que eu tô fraco, não quero dizer que eu tô fraco. E a gente precisa dizer, olha, eu tô fraco, eu não tô bem, ora por mim, tô passando por uma situação ruim, minha mente não tá legal, tô pensando coisas ruins, entendeu? A gente precisa sempre ter alguém. Eu sei que tem coisa que não dá pra gente confidenciar para todo mundo. Existem coisas que não tem como a gente abrir com todo mundo. Mas a gente precisa pelo menos ter uma pessoa que a gente confie. A gente precisa pelo menos ter uma pessoa que a gente possa dizer assim, fulano, ora comigo, eu sei que você não vai contar nada para ninguém, aconteceu uma situação assim. O pecado, então, ele deixa a pessoa envergonhada. Às vezes a pessoa tem vergonha de falar do seu pecado, entendeu? Mas ela precisa ter pelo menos uma pessoa para orar junto com ela, para poder estar caminhando junto com ela lá, entendeu? Então, isso é muito importante, que a gente tenha essa pessoa, a gente ter tá? A gente precisa, a Bíblia diz que a gente tem que andar junto, porque se um cair, o outro pega e levanta. Então, não pode estar sozinho, tá? Você pode não ter uma comunidade em volta de você e nem o que você tá falando tá fazendo as pessoas estarem coisas, mas só que você precisa pelo menos ter uma pessoa por perto que você possa contar para você abrir o seu coração aí e não ficar nessa situação, senão a pessoa vai se afogando cada vez mais, vai se afundando e vai ter uma hora que não vai dar. Aí quando você vai tentar resgatar, já tá fundo demais aí, já era. Tá? E Vivian deixou aqui no chat o exemplo de Bartimeu e é simplificamente isso, né? Jesus estava passando ali e Bartimeu, Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. É essa busca, isso né? aí. Esse reconhecimento que às vezes precisa para porque isso não é motivo de vergonha, não é motivo de, sabe? Todo mundo vive as suas crises na fé, todo mundo tem as suas fraquezas, então, por isso que eu acho que até um dos motivos da comunhão é isso, para, como você falou, ajudar aquele que o que está em pé ajude aquele que está caído. Então, é simples, mas às vezes a vergonha, não sei, o orgulho também, né? Às vezes acaba atrapalhando isso. Às vezes a falta de interesse também, então tem que ter cuidado realmente com Paulo, ele diz para a gente se medir na fé, né? E isso é um conselho muito importante. A gente conseguir olhar para dentro de nós e ver qual é a estatura que a gente vive hoje. Hoje a gente é capaz de ajudar ou a gente ainda precisa de ajuda? Isso é muito importante no reino de Deus e dentro da comunhão. É verdade. E tem uma máxima de Jesus aí que ele fala o seguinte: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, a gente tem que se colocar o máximo possível em ajudar. Aí, às vezes, a pessoa pensa assim, poxa, mas eu não tenho condições de ajudar, eu preciso de ajuda. Cara, às vezes a gente tá pior do que a pessoa que a gente vai ajudar. Mas só que no que a gente vai ajudar, no que a gente se propõe a ajudar, Deus resolve a nossa situação, Deus cura a nossa ferida. Entendeu? Então, existe sempre alguma coisa que a gente pode fazer. Não tem essa, eu tô fraco demais, eu que preciso de oração, eu que preciso de ajuda. Não, levanta e faz. Eu fico imaginando a vida daqueles discípulos de Jesus no tempo que eles decidiram abrir mão de tudo para poder seguir Jesus. Devia ser uma tribulação, irmão. A Bíblia não fala, não. Mas devia ser. Mulher falando daqui, sogra falando dali. Cadê vocês? Já fico atrás desse Jesus, não sei o quê. E os camaradas estavam cuidando da vida dos outros lá, abençoando, curando. E Deus estava cuidando da vida deles. Então, à medida que a gente se levanta para fazer, mesmo com a nossa fraqueza, eu estou fraco, mas eu vou mandar uma mensagem para uma pessoa que está fraca também. Deus vai cuidar da sua fraqueza e você vai ficar forte. Amém. É isso que a gente precisa pensar. Entendeu? Que a gente nunca vai estar preparado. Se esperar o momento da gente estar preparado, não está. Não tá. Só que a gente precisa dar um jeito. A gente precisa se levantar, fazer como Bartimeu, anunciar, falar com Jesus. Jesus, tô aqui, tem misericórdia de mim. A gente precisa tomar alguma atitude.
A gente precisa sair do campo da teoria e tomar alguma atitude prática, entendeu? Para que as coisas venham começar a andar na nossa vida e a gente possa ter essa comunhão aí, esse sentimento aí, tá? E Vamos lá. importante a gente cultivar amizades que vai realmente dar esse suporte pra gente, né? Uhum. Amizades cristãs. Você fala direto na EBD lá, né, Jorge? Do amigo, aquele que a gente partilha nossos segredos, como tem que ser, né? Isso aí. Ter amigos cristãos, cara, porque acho que nesse momento de Covid, a gente tá tendo que ficar em casa, não podendo estar. O nosso contato é muito superficial com as pessoas, né? Pode ser pelo celular e tal. Então, chegar numa pessoa que, assim, você não tem muita intimidade, você vai realmente ficar com esse pé atrás, né? Pô, será que eu tô incomodando? É verdade. Uhum. Mas os seus amigos, você sabe que você pode perturbar. Você pode ficar sendo chato, chegar assim, pô, mano, tá no erro. Tá, ó, se liga, presta atenção. A gente sabe, né? Então é importante ter esses amigos que vão nos alertar. Tem aquela passagem, Jorge deve saber de cabeça, tá? Também, Janine também deve saber, eu não lembro. Do cordão de 3 dobras. Isso. Sei qual é, não sei de cabeça não. Um provérbio, né? Alguma coisa assim, eu acho. Ela é. Sabe? Pô, eu li essa passagem esse mês, cara. Eu esqueço toda vez. Tá, sou muito ruim de gravar a referência. Mas se, tipo assim, diz lá, se uma pessoa ficar fraca, ela quer cair, é porque ele esteja andando com o outro. Porque o seu amigo vai te levantar. E se os dois estiverem unidos com Deus, então, aí ferrou. É o cordão de 3 dobras. Não quebra nunca. Então a gente tem que estar ligado nisso. Pô, onde eu tô cultivando minhas amizades? Será que minhas amizades me aproximam de Deus? Será que quando eu estiver fraco, meus amigos vão me levantar de novo? Quando eu cair, meus amigos vão me ajudar a me levantar? A gente tem que pensar nisso. E agora não. É verdade. E as... Vai, pode seguir. Não vou falar. Pode falar, Fê. Nada, tá lá em Eclesiastes 4:12, essa passagem. E o que acontece? Às vezes, isso que você falou de ter amizade nesse nível é importante. Porque tem muita gente que de dentro da nossa comunidade, dentro do nosso segmento, que só tem amizade com pessoas que não são evangélicas. Jorge, é proibido? Não é. Não é. Mas é aquilo que eu falo para vocês sempre na escola dominical. Intimidade, comunhão a gente pode ter com todo mundo, a gente pode ter amizade com todo mundo, mas intimidade a gente tem que ter com pessoas que vão nos levantar no momento da nossa queda. Alguém que vai nos colocar para cima, para o alto, alguém que tem a palavra de Deus. Porque se você cair, cair em pecado, aí você vai lá e chega, Douglas vai lá e chega, Deus me livre e guarde, estou dando um exemplo, tá? Chega lá e fala para Tarsis, Tarsis vai falar, não, meu irmão, vamos levantar, sai dessa situação aí, pede perdão a Deus, vamos orar, vamos... Esse é o procedimento de uma pessoa que tem Cristo na vida. Aí se você vai e leva para uma outra pessoa, você tem uma comunhão muito forte com uma outra pessoa que tá lá no mundão, tá lá na doideira, e cair, rapaz, isso mesmo, pega geral, vambora, começou, entendeu? O conselho vai ser esse. Então a gente tem que ser seletivo nas nossas amizades para que as nossas amizades venham nos levar para Cristo. Entendeu? A comunhão que nós precisamos ter é com as pessoas de dentro do nosso segmento. E eu vejo muitas pessoas perdidas nesse sentido. Só tem amizade com o pessoal do mundão lá fora. A gente tem que ter proximidade mesmo, para poder pregar para eles, para poder falar da palavra para eles. A gente não pode se separar totalmente a ponto de não falar com ninguém. Porém, os nossos amigos, aqueles que vão nos levantar, aqueles que vão dobrar o joelho conosco, eles têm que ser as pessoas da igreja, tem que ser as pessoas do grupo, da comunidade, entendeu? Então a gente tem que ficar ligado nisso. E já entrando nesse último ponto, né, para o fim da nossa live, péssimo exemplo de comunhão. Vou deixar aí vocês. O quê? Repete aí. Péssimo exemplo de comunhão. Eu já até dei uma deixa disso que foi lá do João capítulo 5, né? Os camarada que deixava o cara lá e mergulhava no tanque e deixava. E o grande
A grande ironia dessa história é que o nome do tanque era tanque de Betesda. Betesda significa misericórdia. O povo não tinha misericórdia nenhuma, não. Era eles primeiro e acabou a história, entendeu? Então, para mim, isso foi o exemplo pior de comunhão que se pode encontrar. Claro que tem muitos outros, né? Mas esse é um bem que fica bem evidente ali das pessoas que estão vendo a dor do outro e não estão nem aí, entendeu? Estão se importando só consigo mesmo e com as suas dores. E já entrando no assunto, né, que a gente estava falando de amizade aqui, aquele que a gente tem relacionamento, a gente lembra até de Roboão, né? Roboão, ele Isso. foi pela dinastia de Davi, ele se tornou rei, mas só que chegou a certo ponto que ele começou a ouvir mais os amigos dele do que aquele que ele deveria ouvir, né? Uhum. Ele se preparando para a guerra, ele vai buscar conselhos aos amigos dele, em vez de buscar conselho com os homens mais experientes. A gente vai ver todo o decorrer da história de Roboão, que se resume aqui no versículo 14 de 2 Crônicas 12. Ele foi um rei perverso, pois não buscou o Senhor de todo o coração. Então, dentro de uma comunhão, dentro de uma amizade, dentro de um relacionamento, é de suma importância a gente saber filtrar e discernir quem a gente está ouvindo, os conselhos de quem que a gente está buscando. Se muitas vezes a gente dá mais ouvido para alguém que é de fora, alguém que fala o que a gente quer, mas não é o que a gente precisa, o que a gente tem que fazer. E por isso que é de suma importância a comunhão dentro da igreja, né? Porque geralmente quem está dentro da igreja, ela quer o seu melhor, ela não quer o seu pior. Então esse relacionamento dentro da igreja, dentro do meio cristão, ele te priva de problemas, ele te priva de determinadas situações que vão te trazer mal. Porque ali todo mundo quer o bem do próximo. E às vezes você dá ouvido a alguém que é de fora, e quando eu falo de fora, assim, alguém que não é da igreja, alguém que vive em perversidade, enfim, é perigoso. É perigoso porque a companhia, os conselhos, isso tudo vai entrando na sua mente, criando raízes que, quando você vê, já destruiu tudo o que você tinha com Jesus. É verdade. Essa coisa da amizade, dos conselhos, esse exemplo aí de Roboão é um péssimo exemplo mesmo de comunhão. Tipo, ele escolheu ter a comunhão com as pessoas erradas. Ele escolheu ter comunhão com alguém que não iria contribuir para que o reino dele, para que o governo dele ali crescesse, entendeu? Ele preferiu agradar os amigos. E isso é perigoso, né? A gente querer agradar os amigos aí, o pessoal de fora, e a gente não se importar, não colocar Deus como prioridade, entendeu? E a gente precisa ter a nossa comunhão com Deus, precisa ter a comunhão com os nossos irmãos, e nós precisamos ser seletivos com as pessoas que nós temos intimidade, tá? Comunhão nós precisamos ter com os irmãos, e amizade a gente tem com o pessoal lá fora, coleguismo, mas a gente precisa ter intimidade, precisa ter comunhão com os irmãos de dentro da igreja, para que os conselhos venham a ser os conselhos de Deus. Porque eu quero acreditar que as pessoas que estão dentro da igreja, que nós que somos da igreja, vamos dar bons conselhos para as pessoas. Entendeu? E se a gente der bons conselhos, as pessoas vão se levantar e vão seguir. Os camaradas que ele deixou de consultar lá tinha bons conselhos para ele. Tinha experiência, entendeu? Do que já tinham trabalhado com o pai dele, mas ele não quis. Ele quis agradar o pessoal do mundão. Aí dá ruim. Então, esse assunto comunhão aí, ele dá pano para manga. Pode seguir? Pode Péssimo falar. exemplo de comunhão. Péssimo exemplo de comunhão. Veio na minha mente agora a história de Jonas. No momento em que Deus pede para ele fazer uma coisa em relação a um determinado povo, e ele não queria fazer isso, e aí ele teve que passar por uma situação complicada para ele entender que a vontade de Deus era soberana e ele devia ir até lá. Mais para frente, ocorre a história, vocês conhecem, mas está aí um exemplo de péssima comunhão no sentido de não fazer a vontade de Deus e, pior ainda, se abster de falar daquele que nos amou primeiro, né? Segue aí, então. É verdade.
E Jonas estava torcendo, depois que ele resolveu obedecer a Deus, né? Ele estava torcendo para que o povo, que Deus viesse castigar o povo. Ele não estava querendo que o povo viesse a ser perdoado por Deus, não. Então isso é ruim também, né? Às vezes a pessoa fica torcendo para que o outro não venha receber o perdão, para que o outro não venha ser restaurado. E quem tem comunhão não tem esse tipo de pensamento, não. Por mais que a gente tenha algum problema com alguém, né? Por mais que a gente tenha uma dificuldade de lidar com alguém, a gente tem que sempre pensar com a visão do reino. A visão do reino é perdoar. A visão do reino é amar. A visão do reino é a gente tolerar. Isso começa dentro da nossa casa e segue para a vida também. Entendeu? Um exemplo que eu queria deixar, voltando pro Pratos, Ananias e Safira. Todo É mundo ali, verdade. pô, tá ajudando, cara. Pô, vamos vender tudo e dar tudo pra igreja. Os caras vão e não sei qual era a intenção deles. Eles vendem, retêm uma parte e ainda mente, falando que vendeu tudo. Cara, e às vezes eu trago pra dentro da nossa realidade, em muitas igrejas, às vezes as pessoas estão ou vão pregar ou vão no ministério de louvor e só querem aparecer, sabe? Ah, vou falar lá porque vendi. Ó, vou cantar lá, ó, pregar. E você vê a atitude que o Espírito Santo tem, né? Que esses caras aí que mentiram morreram na hora. Lógico que hoje em dia Deus não faria isso assim dessa forma. Pode fazer, que ele é todo poderoso, né? Mas só da tristeza que o Espírito Santo deve sentir quando a nossa intenção não é de adorar ele, não é de fazer o bem, isso a gente tem que levar, cara. Quando a gente estiver ali na frente, em uma posição de frente, que às vezes é onde é o pessoal que é mais atingido, né? É o pessoal que fica ali de frente. Tem mais chance daquele encher e tal. Ah, eu tô aqui, tô de frente, tô aparecendo. Aí pô, começa a encher, vem Satanás querendo encher. Ah, você é o cara. Ó, isso aí e tal. E às vezes a gente não. Às vezes a gente acaba deixando a essência de lado, né? A gente acaba deixando o verdadeiro motivo por qual a gente chegou ali de lado. Aqueles caras não queriam estar na comunhão ali. Para eles fazerem isso, a intenção deles não era estar junto do pessoal, ajudar os mais carentes, não. Para mim, a intenção era só falar que vendeu. Ah, vendi também, ó, igual vocês e tal. Mas se nosso coração não estiver voltado pro próximo, nosso coração estiver voltado para ajudar o próximo, vai ser uma comunhão falsa, cara. Falsa. Deus não vai ser agradecido. É verdade. E, na verdade, ninguém ali era obrigado a fazer nada, né? Era um sentimento que todo mundo estava tendo. Se eles não quisessem vender, foi o que Pedro falou para eles. Vocês não precisavam fazer isso, vocês não precisavam vender. Entendeu? Só que a partir do momento que eles venderam, se a proposta era doar, ou eles podiam dizer, ó, gente, eu vendi por tanto, mas eu estou precisando dessa metade aqui, então eu vou doar outra metade. O grande problema ali foi o querer aparecer, como você falou, e a mentira. Entendeu? São duas coisas ruins que às vezes prejudicam a nossa comunhão. O querer aparecer e a mentira. Entendeu? Porque isso daí faz com que as pessoas se corrompam, faz com que as pessoas cometam outros tipos de pecado. Então a gente precisa a gente precisa se monitorar para isso, principalmente quem tem chamado de aparecer, de alguma coisa que fica de frente, que prega, que ensina, que canta, ministério de louvor. A gente precisa ter muito cuidado com isso, para que a gente não venha querer aparecer mais do que Jesus. A gente tem que fazer como João Batista, que diminua eu e que ele cresça. O que importa é que eu diminua, entendeu? Então, Deus é que tem que ser glorificado o tempo inteiro. Jesus é que tem que ser glorificado o tempo inteiro, e não nós. Então, nesses tempos aí, a gente precisa também ter esse cuidado aí, para que a gente não venha virar estrela e dar ruim aí para nossa comunhão com Deus. Exatamente. Só complementando aqui rapidinho o que vocês estão falando, a gente vê que realmente o propósito de Ananias ali, de Zafira, estava fora de Jesus, não tinha em nada ali para a glorificação de Deus ou pela comunhão. E isso é nocivo dentro da comunhão da igreja.
digamos assim, É porque verdade. no momento que você se levanta para servir, seja aqui no nosso caso, ensinando, ou você tem alguma responsabilidade, muitas vezes por detrás das câmeras, você não está muito em evidência, mas mesmo ali você está servindo, e o seu propósito único, a vontade do seu coração, sobretudo, não é louvar e engrandecer a Deus, e a comunhão, e ali a participação e a edificação da igreja, isso é muito perigoso, corrompe. E às vezes não corrompe somente a pessoa que pratica tal coisa, ela corrompe também às vezes o corpo da igreja ali, porque isso é como um veneno que vai passando ali pelas pessoas, enfim. Toda obra, ela em comunhão, ela conjunta, ela tem que ter um único propósito, o crescimento da igreja e a glorificação de Deus, né? A gente vê até isso nos dons. Paulo, peça o dom que você quiser, mas eu aconselho que vocês peçam aquele que vai trazer uma edificação para você e para a igreja, entendeu? Então, É verdade. toda essa obra, que ela, se não tiver a centralidade de Jesus, se o único propósito do seu coração não for honrar, glorificar a Deus, tem que mudar isso. Tem que mudar porque É verdade. o orgulho, às vezes, vocês estão falando de aparecer, né? De muitas vezes fazer as coisas para querer mídia ou para querer. Cuidado, porque tentar roubar a glória de Deus, tentar tomar o lugar de Deus, é algo a se preocupar, é algo bem perigoso a se cometer, né? E Mateus aqui, né, Cardoso deu até o exemplo de Judas, a gente vê que o propósito de Judas não era ter uma vida lavada, remida pelo sangue de Jesus ou estar com Jesus. Ele estava ali por conta do dinheiro. Era um propósito gerado Uhum. no coração dele que isso, infelizmente, ultrapassou a Jesus. Então, é um ótimo exemplo também, que a gente tem que ter muito cuidado. Principalmente a gente que está sempre, querendo ou não, né, trabalhando para a igreja, trabalhando para juvenis, a gente tem que deixar isso, muitas vezes esse orgulho de lado, essa segunda intenção, né, de lado, porque isso pode corromper não somente a gente, mas toda a união da igreja, porque isso, querendo ou não, gera Com certeza. conflitos. Eu fico insatisfeito porque eu tô aparecendo menos que fulano. Ah, eu recebo menos oportunidade que fulano. E Tem gente que fica isso, contabilizando isso. exatamente, isso gera intriga, gera algo muito ruim dentro da comunhão da igreja. Aí você começa a olhar com um olho mais julgativo, uns olhos mais ruins para aquela pessoa. Então, que o único propósito do nosso coração em comunhão, em realizar a obra, seja a glorificação de Deus e o bem-estar da igreja, né? A saúde da igreja, a saúde dos irmãos. Esse exemplo que o Matheus falou, ia até falar na outra hora, é um cara que queria aparecer. Uma vez a gente estava no estudo com o Gabriel Batista sobre intercessão, não sei se vocês lembram. Aí ele falando que Jesus chamou, eu nunca tinha reparado isso na Bíblia. Jesus chamou os 11 e Judas foi um cara que se convidou para estar com eles. Ele se convidou. Ele entrou ali no meio, você é discípulo também. Começou a andar ali com Jesus e tal, só que a motivação dele nunca foi estar ali com Jesus. Ele queria, sei lá, aparecer, o dinheiro, igual daquela vez quando a mulher quebrou o vaso de alabastro, aí Judas Eu ia apareceu falar isso. querendo dar uma de bom moço. Poxa, esse troço é caro, poderia ter vendido para os pobres, sei lá, mas a gente sabe que ele não queria vender para os pobres, ele queria o dinheiro, queria pegar aquele dinheiro Uhum. ali, dar um discurso ali para parecer que era bonzinho. E esse é o problema. Judas desde o princípio chegou parecendo que era um bonzinho. Mas só que Jesus conheceu o coração dele. Jesus sempre falava, tem uma serpente entre a gente, tem um traidor entre a gente e tal. E a gente tem que tomar cuidado com a nossa motivação mesmo, para não ser esse coração de Judas, esse coração de Ananias e Safira, que só quer aparecer e dane-se os outros irmãos. É verdade. E vocês veem que a gente já saiu para um lado de que não estamos falando só de pessoas que estão fora da igreja, está falando de pessoas que estão dentro
da comunidade, mas estão tendo comportamento de pessoas que estão lá fora. Não são pessoas desviadas, são pessoas que estão dentro da igreja, mas que estão tendo atitudes de pessoas não cristãs, pessoa que quer aparecer, que questiona as coisas de Deus o tempo inteiro, porque Judas o tempo inteiro ele questionava Jesus, como nesse caso do vaso que a mulher quebrou ali na cabeça de Jesus, derramou óleo, e ele questionou. Então tudo a pessoa está sempre questionando, tá? Então a gente, quando está na comunhão, quando a gente está ali de olho no reino, quando a gente está voltado para o reino, a gente pode até ter alguma opinião contrária a respeito disso, mas a gente ora, a gente entrega para Deus, entendeu? Às vezes a gente não está entendendo o que está acontecendo naquele momento, por que a coisa está sendo feita daquele jeito, mas a gente ora, a gente intercede, ou a gente chama no particular e pergunta, entendeu? Vai acontecer em um dado momento da nossa caminhada cristã, que na nossa comunhão a gente vai questionar algumas coisas, entendeu? Não é que a pessoa que tem comunhão, meu Deus, vai ser bonzinho, vai aceitar tudo, não é, a gente vai questionar, mas a gente precisa ter sabedoria, até para a gente chegar diante do nosso líder, para a gente chegar diante do nosso pastor, para poder falar, e a gente não ser ali pessoas afrontosas, pessoas desrespeitosas, entendeu? Então, na comunhão vai acontecer isso, gente. Quando a pessoa está junto muito tempo, né? Quando a pessoa anda muito junto, tem os atritos, não acontece em casa, né? A gente agora na quarentena aí, o tempo inteiro em casa, como o Jaimin falou, antigamente saía de manhã para trabalhar e via o povo só de noite, agora está vendo toda hora. Não acontece os atritos? Vai acontecer na comunhão. Comunhão não significa ausência de problema, não, tá? Quanto mais comunhão a gente tiver, mais problema vai ter, mas a gente resolve. Mas a gente está ali junto, vamos caminhar junto, entendeu? A comunhão é isso, tá? Não vamos imaginar que a comunhão seja todo mundo correndo em campos verdejantes e todo mundo bonitinho, florzinha aparecendo. Não é, comunhão não é isso. Na comunhão vai ter os arranca-rabo também, mas na comunhão vai ter a vontade de seguir junto e saber que todo mundo vai para o céu mesmo com as suas diferenças, tá? Amém. Amém. Jorge, não sei, a gente vai caminhando para a conclusão agora, para finalizar, como que é? Vamos sim. Se tiver alguma coisa para falar, fala e a gente encerra. Amém. Quer dar uma conclusão aí, Jaiminho? Pode ser então. Então, a gente conversou sobre diversos temas relacionados, a gente começou falando sobre a igreja primitiva e como a forma que eles viviam, a gente trouxe para a nossa realidade, a gente falou um pouco sobre perdão, a gente falou sobre a vivência dentro da nossa casa, a gente falou também sobre comunhão com os nossos irmãos, a gente falou sobre aquelas pessoas que estão afastadas, a gente falou sobre coisas que a gente está vivenciando dentro da nossa igreja e falamos sobre coisas que a gente tem que vigiar para a gente não fazer, que a gente possa tomar essas lições aí, a gente possa exemplificar em todos os contextos, sendo dentro da nossa casa, são lições que a gente tira para a nossa vida, no geral, e que a gente possa estar refletindo sobre esses pontos, se possível, reler esse texto aí, o capítulo todo de Atos 2 e até o texto em que foi o texto-tema que a gente conversou aqui, que está lá em 2, do 43 ao 47, a gente possa reler isso durante esse dia, estar refletindo também sobre o que a gente conversou e principalmente colocando em prática. Amém. É isso aí. Vamos orar para finalizar? Amém. Quero agradecer vocês aí, Jaiminho, Tarsis, Douglas, pessoal que está aí ouvindo a gente, que parou aí para poder escutar, a gente falar um pouquinho. Pedir a Deus que abençoe a semana de vocês e que a gente aprenda com esse bate-papo que a gente teve aqui, a como viver em comunhão, o que a gente precisa fazer para isso, entendeu? O que a gente não deve fazer, né? Busque ajuda, as coisas, né? Que a gente precisa buscar ajuda, sinalizar. Você que está sentindo que está um pouco fora aí, que está destoando, pede ajuda, não é feio, é necessário a gente pedir essa ajuda para que as pessoas venham saber também que tem situação que a gente não consegue saber, tá? E que Deus venha abençoar a vida de cada um de nós. Amém? Vamos orar? Amém. Pai, nós queremos te agradecer por essa aula de Escola Bíblica Dominical, Senhor, por esse momento que nós passamos aqui, batendo papo, falando a respeito do teu reino, Pai.
Senhor, que a tua bênção venha a ser sobre a vida de cada juvenil, de cada pessoa que está assistindo essa live, Senhor, sobre a vida da nossa igreja, e que nós possamos sair dessa quarentena, Senhor, sabendo o que verdadeiramente é a comunhão, o que é ter comunhão contigo, o que é ter comunhão com o nosso próximo, o que é fazer a tua vontade, Deus. Muito obrigado, nos dê um domingo abençoado, Senhor, uma semana debaixo da tua presença, que os teus propósitos, eles se cumpram nas nossas vidas, Senhor. Aquilo que nós não conseguimos falar, Senhor, que o teu Espírito Santo possa trabalhar no coração de cada um dos teus filhos e as tuas filhas, Senhor. Muito obrigado por esse dia de hoje, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, galera? Amém. Valeu, Muito galera. obrigado, Deus abençoe vocês. Tamo junto. Tá? Tamo Entre junto. trancos e barrancos eu consegui Valeu. entrar aqui, mas foi uma benção. Foi Tá? dentro, foi Que dentro. Deus Legal. abençoe a vida de vocês aí. E vamos até semana que vem. Semana que vem tem mais. Deus Tamo quiser. junto. Tá show. Amém. Tchau, Valeu. galerinha. Valeu, pessoal de casa. Valeu.